Agora não empurro mais nem um morrinho, mas na época do futebol era mais robusta a patrola, agora não. Mas essa história é de uma patrola que estava ali trabalhando na Ponte da Montanha, da empresa terceirizada, não é do município a patrola, e que por um descuido do operador deixou ela estacionada na noite sem o devido cuidado e ela veio a tombar na via lateral. O bom é que efetivamente está se dando sequência à obra da Ponte da Montanha. Importante justificar também do porquê dessa demora da obra. A Ponte da Montanha foi uma das obras que se estabeleceu como prioritárias, como estratégicas. E a gente buscou aquele financiamento junto ao Avançar Cidades e por conta das exigências se contratou, se terceirizou todos os projetos, tanto da Ponte da Montanha como as outras obras, as obras que foram contempladas nesse financiamento que o município buscou. E do projeto que foi feito, por ser uma obra diferente, por ser uma obra com muitas peculiaridades, o projeto foi sendo executado e houve necessidade de alterações, e alterações significativas, principalmente em decorrência do terreno ao lado do terreno que já está às margens da RS e daquela construção que existe, que a ponte ela passa quase que lindeira a construção. Então, há a necessidade de fazer um aditivo importante, um aditivo significativo para fins das contenções, então, do muro de contenção, nesse trecho, na outra metade da ponte, na parte da montanha, e essa discussão toda da melhor alternativa, do melhor projeto, da complexidade frente ao imóvel que se estabelece no outro patamar ao longo da RS, que fez esse atraso. Mas conversamos, estamos dando sequência, a empresa contratada está dando sequência nessa parte próxima da rodoviária e está fazendo o material que é pré-moldado, que é preparado, então, para subir esse talude e dar toda a segurança, para quem trafega pela ponte, pela Benjamin, como também para os imóveis lindeiros. Essa é a justificativa, então, desse atraso naquela obra. Bom, são alguns atrasos, algumas datas revistas, né? E qual que é o prazo atual para a conclusão da obra? Eu prefiro não citar uma data. O importante é que a empresa está realmente trabalhando, está fazendo as obras necessárias, que sempre que a gente trabalha, que se trabalha com esses taludes, com concreto, a necessidade de cura, dessa coisa toda, o pessoal da engenharia é mais capacitado para falar do assunto do que eu. Mas o que a gente busca é realmente que se dê continuidade, se faça a melhor entrega para essa finalidade, que é buscar desafogar o trânsito na Benjamin no Montanha. É a primeira das obras. Depois tem que se pensando em avançar ao longo do bairro Montanha para mobilidade de toda essa região. E agora a gente também passando pela 386 vê que a limpeza da duplicação vem num ritmo acelerado e a partir do momento que as obras ingressarem no território de Lajeado, efetivamente, o trânsito da Benjamin ele vai ser bastante acentuado. Em relação, ainda falando em trânsito, em acessos, né, em vias, o que é possível atualizar em relação a concessões, tanto da RS 130, né, quanto da 386? O que temos de atualização? Teve reunião, né? Sim. Essa semana. Nós estivemos em Porto Alegre na quarta-feira, vários municípios aqui da região, e foi apresentada a versão final, a versão pronta para ir à licitação pelo governo do estado. E é fundamental, Lajeado tem a sua posição definida e muito transparente. É fundamental a concessão destas rodovias e a duplicação destas rodovias para auxiliar em toda a mobilidade, em toda a logística da nossa região. Naturalmente que um projeto que envolve muitos municípios, ele não contenta todos. E a principal queixa da discussão é com os locais das praças de pedágio e principalmente a região alta do Vale do Taquari entende que não está sendo devidamente defendida pela região baixa porque não concorda com a praça de pedágio lá.
além de ter surgido outra reivindicação, e eu tenho feito contato com o Estado também, da rodovia 332. Não havia esse pleito. Quem seleciona todos esses pleitos é o Estado. O Estado não tinha o pleito da inclusão da 332 no projeto. Então, não há como cobrar do Estado uma programação se esse pleito não foi prévio. Por outro lado, para a gente ter, como a gente falou, para a gente ter a duplicação das rodovias, vai ter que ter o pedágio. O pedágio vai estar em algum local. E aí, tecnicamente, por requisitos técnicos, foram apresentadas as alternativas, quais eram as sugestões que foram levadas para o Estado também. Uma praça entre Encantado e Arroio do Meio. Se justificou por que não é viável lá. Uma praça entre Lajeado e Arroio do Meio, que era uma reivindicação também que surgiu da região alta. Foi apresentado tecnicamente por que não é viável essa praça entre Lajeado e Arroio do Meio. E a definição de que, tecnicamente, o melhor local para a praça é onde ela está. E isso gera um descontentamento, mas o importante é a gente tentar evoluir. Eu acredito que a gente tem gastado energia em buscar, em trazer esse descontentamento, mas não busca solução. É consenso, e todos falam que é fundamental o pedágio. Então vamos gastar energia em criar esse fundo. A proposta de criar um fundo com os municípios que vão passar a receber o tributo, o ISSQN, por conta da concessão da rodovia, ela pode ser uma moeda de compensar aos municípios que têm a praça. E então eu tenho certeza que nós temos que concentrar nesta caminhada, nessa proposta. E sim, nós fizemos questão de defender a concessão das rodovias, de que é muito importante, e esperamos que com o diálogo tudo possa ser suprido. Isso é outro elogio que se faz ao Estado. O Estado nunca fechou em nenhum momento a possibilidade de estar dialogando com as regiões, com os municípios, e as nossas reivindicações, elas têm sido devidamente atendidas. Acho que é importante até para explicar para o ouvinte o porquê os municípios não querem ter uma praça de pedágio no seu território. Naturalmente acontece é melhor não ter a praça de pedágio do que ter. No caso de Cruzeiro do Sul, ele também não gostaria de ter a praça de pedágio onde tem. Mas o caso de Cruzeiro do Sul, ele é mais fácil de solucionar porque o pedágio ele serve para dar vazão ao trânsito da rodovia. Se o trânsito municipal está sendo necessário para a praça de pedágio, há alguma falha no processo de planejamento do município. Porque tem que ter essas vias municipais, essas vias entre a cidade, para fazer o deslocamento do trânsito. E, por outro lado, o local onde a praça está, já fazem 20 anos, já se fez vários estudos, e o Estado repete esse estudo agora, dizendo que é o melhor local. Lá em Encantado, a situação é um pouco mais difícil pela localização geográfica pelo relevo, e a construção das vias para ligar as localidades de Encantado, ela fica prejudicada. Mas o Estado estuda também, então, fazer uma divisão do local de cobrança. Quem sobe pagaria num local e quem desce pagaria em outro local, para que não houvesse, então, essa divisão do território de Palmas. E deslocar a praça para outra localidade, ela tem, cada uma das propostas, ela tem os prejuízos e tecnicamente não se mostrou adequada. Bom, uma preocupação das pessoas que passam por rodovias pedagiadas é o valor da tarifa. O que se tem de informações em relação a isso? A tarifa, hoje, o valor da tarifa ele é de R$ 6,30 para cada usuário. A tarifa... Acho que é 5,20. 5,20. Encantado, por conta da decisão. Tem um processo judicial lá, então, que interfere nesse valor. Os valores máximos da concessão eles foram apresentados. 9,1 quebrado aqui em 9,20 em Cruzeiro e 9,60 e poucos lá em Encantado. E aí que
nós defendemos também pelo momento propício de acontecer essa concessão. A CCR, e a gente tem, todos nós percebemos o quanto a CCR tem se dedicado na duplicação da 386. O canteiro de obras da CCR está localizado na região. Isso facilita para que a gente tenha um player, pelo menos, e não é o único, mas isso facilita e estimula a competição, e isso estimula que a gente tenha uma queda no valor dessa tarifa. Se a gente, fazendo uma analogia com a 386, se a gente tiver o sucesso dos mesmos 40% de deságio, a gente chegaria a uma tarifa de 5,80, ou muito próximo do que a gente paga hoje, toda a região paga há muito tempo, sem ter obras. A gente pagaria praticamente o mesmo valor, com uma quantidade muito grande de obras, e essas obras todas, elas foram apresentadas e o Estado foi muito parceiro dos municípios. Tudo que foi solicitado pelos municípios foi analisado e houve a devolutiva. Então, principalmente para Lajeado, agora falando do nosso território, nós concentramos o pleito nas vias laterais. E a gente pode ter essa oportunidade de ter vias laterais, que para nós é muito importante distinguir o trânsito da rodovia com o trânsito local ao longo de todo o território de Lajeado, desde da divisa de Cruzeiro do Sul até a divisa de Arroio do Meio. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, passando agora para uma outra pauta, né, também em relação à reunião que teve ontem e que resultou, né, numa proposta de reajuste de 15% para os servidores e professores do município. Eu gostaria que o senhor comentasse também em relação a isso. A reunião foi ontem pela manhã, A reunião, né? foi ontem com os sindicatos. Nós fizemos uma conversa e era uma reivindicação dos servidores públicos e representados pelos sindicatos que nós tivéssemos, por conta da legislação federal, em 2021 não se teve reajuste. E agora, em 2022, então se fez a soma daquele percentual que seria em 2021, que era 4 e uns quebrados de %, com o IPCA de agora, que é 10 e uns quebrados. Isso chega em torno dos 15%, e essa foi a proposta que foi apresentada para os sindicatos, além de uma remuneração um pouquinho diferenciada no Vale Alimentação, que ele também beneficia principalmente as categorias que recebem menos, porque daí o impacto é maior, com a condição de que a gente mude o critério de utilização do Vale Alimentação, fazendo com que tenha desconto do Vale as faltas justificadas ou não dos servidores. Hoje a legislação prevê apenas o desconto das faltas não justificadas. E nós entendemos até como uma proposta de privilégio às pessoas que estão trabalhando, que seja descontado todo dia de falta, justificado ou não. E como é que está essas discussões, prefeito? Porque a gente sabe que tem um anúncio do próprio presidente Bolsonaro em relação ao reajuste na ordem dos 30% para os professores. Como que isso impactaria na rotina do município? Mesmo esse reajuste anunciado pelo governo federal, ele não tem implicação direta no município, porque o valor dos professores, no caso, ele fica acima do teto sugerido pelo governo federal. Então a gente estaria também adequado a essa proposta do governo federal, esse reajuste anunciado pelo governo federal. Essa correção de 15% contempla, então, esse reajuste proposto pelo governo federal? Contempla os 33% anunciados pelo governo federal. A proposta, então, agora ela passa pela análise do Legislativo e, caso aprovada, passa a vigorar a partir de março, data base conforme o Estatuto do Servidor. Perfeito. E a gente, então, está acabando esse projeto. É muito importante conversar com os sindicatos também, porque daí o projeto já chega mais discutido, já passou por uma discussão prévia para os vereadores, que simplifica o debate e análise lá da Câmara. E também se justifica porque o índice utilizado, ele saiu no dia 9. Então, não tem como antecipar esse projeto por conta dos índices oficiais.
Saiu dia 9 e acredito que hoje ou segunda-feira o projeto esteja na Câmara já, para que a gente utilize essa semana ou a semana que vem para ter essa análise e possa aprovar para rodar a folha. Muito bem, a gente tem uma ampliação da vacinação contra a Covid para crianças a partir de hoje, então, a partir dos 5 anos, sem comorbidades, e vai ter vacinação no final de semana. Sim, no sábado, amanhã, também teremos a vacinação exclusivamente para as crianças, da idade de 5 até os 12 anos, até 11 anos. Então fica o convite aí para quem não vacinou, leve seu filho também. Poço do Montanha? Não. Só no CAPS. Somente no CAPS, no horário? Na Saldanha Marinho, das 8 às 14 horas. Como é que está a procura pela vacina dessa faixa etária? No público adulto, a procura é muito grande, os índices de lajeado são muito bons. É em torno de 98% com a primeira dose, mais de 90% com as 2 doses, e eu não tenho certeza da terceira dose. No público adolescente e infantil, a procura ela é abaixo das expectativas, abaixo dos padrões. Mas isso varia também de família a família e a gente respeita a decisão de cada família nesse momento para estar vacinando ou não as suas crianças. A gente está em cima da hora, mas tem algumas questões de ouvintes. Vamos tentar, pelo menos, se não conseguir trazer o retorno, informar o prefeito a respeito dessas demandas. Aproveitando que o prefeito está na rádio, precisaria falar sobre a parada de ônibus em frente ao Hospital Bruno Born, que não tem onde ficar em função... enfim, eu imagino que não tenha cobertura, porque a pessoa fica na chuva e nesses dias quentes também não tem sombra para esperar o ônibus. Sim. Nós buscamos, estamos trabalhando para alocar essa parada novamente ao longo da Benjamin, nas proximidades do hospital, e nesta próxima semana acredito que a gente possa fazer a divulgação do local da parada. E corrigir então esse problema que é fundamental para todos os usuários do transporte coletivo. Tem um ouvinte que fala a respeito de um buraco que já estaria por mais tempo atrapalhando a vida dos moradores na rua Belém. Vou anotar e pedir para o pessoal dar uma olhada lá. Proximidade do número tem aí? Eu pedi para o ouvinte mandar aqui os detalhes que depois eu encaminho. Beleza. Você passa para o Medonho para verificar essa situação. E alguns ouvintes também relatando as más condições das RS em função do não atendimento, da não obra que é feita, da não manutenção que é feita, e até a Ana Cristina sugere que o senhor vá até Venâncio Aires para ver as condições da rodovia. Por isso que a gente defende a concessão. O caminho para que a gente tenha rodovia de melhores condições é justamente a concessão, e por isso que a gente defende. Tem algum projeto para plantar árvores? Sim, a gente segue com o lajeado mais verde, e eu não tenho os números aqui, mas o número do plantio, comparando com o número de necessidade das licenças, ele é bem maior, mas nunca é 1 por 1, né? Uhum. E a gente busca, sim, estar cumprindo essa necessidade, essa adequação toda, para ter cada vez mais árvores sadias nos locais corretos. Eu acabei esquecendo, mas apenas para pontuar, né, prefeito? A gente acompanhou hoje de manhã até um vídeo na tua rede social, esteve acompanhando as melhorias que estão sendo feitas na Décio Martins Costa. Nós devemos ter, depende do tempo amanhã, mas se tiver tempo bom, nós devemos ter obstrução ali daquele trecho da Bento Rosa, porque nós estamos fazendo a drenagem daquele terreno entre a Décio Martins Costa e a Bento Rosa, para que tenha uma grande área de lazer, uma grande área de descanso, e é fundamental acontecer a drenagem. Nós estamos vindo isso vai ser drenado para o canal do Engenho, e isso está vindo do canal em direção à via, e durante o dia de hoje, ou provavelmente amanhã, nós temos que fazer a obstrução daquele trecho ali da Bento Rosa, então, para conseguir atravessar ela e chegar nessa área. E aí a sugestão para o ouvinte é fazer a entrada pelas vias novas, passando pelo Parque Ney Arruda, e aí o trânsito também fica resguardado. Entra ali pela van daí. Isso, entra ali no trevo da Ponte Seca, passa pela van, passa pela via aberta, vai no Parque Ney Arruda e tem acesso à região central da cidade. Prefeito, muito obrigada. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, mais uma vez pelas informações, pela entrevista, e um ótimo fim de semana. Grande abraço a vocês, a todos os ouvintes, e um ótimo final de semana.
Ah, esse não, né? Moisés Eli. Esse patrola aí não vira, viu? Esse não cai, esse não cai. Virava os outros, agora não vai mais. O que tu achou? Tá. A Que zebra aí. A Glaucia tá preocupada, né? Um abraço, Um pessoal. abraço. Valeu. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, e que também, no meio futebolístico, é conhecido